Bem-vindos ao canal Eco da Eternidade. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante através de 16 alertas poderosos de Provérbios, um livro repleto de sabedoria prática para a vida. Estas lições são verdadeiros guias que nos ensinam a viver de maneira mais sábia e equilibrada, enfrentando os desafios com fé, paciência e discernimento. Vamos descobrir como o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa, como manter nossa fé nas dificuldades, como evitar conflitos e muito mais. Se você deseja aplicar mais sabedoria em seu dia a dia, fique conosco até o final e descubra como. Vamos começar. A primeira lição é sobre o poder do silêncio. Em Provérbios 17:28 está escrito: até o tolo, quando se cala, é contado por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Este versículo nos ensina uma lição valiosa. Até mesmo quem normalmente age de forma tola pode ser visto como sábio se souber quando se calar. O silêncio é frequentemente associado à reflexão e ao entendimento, e isso é algo que admiramos e respeitamos. Por outro lado, quem fala sem pensar acaba expondo suas falhas e pode gerar confusões. Em muitos momentos, não falar é mais sábio do que falar impulsivamente. O ponto central desse versículo é que o silêncio não deve ser visto como fraqueza, mas como uma forma inteligente de agir. O sábio sabe exatamente quando é hora de falar e quando é melhor se manter em silêncio. Ficar quieto em situações tensas pode evitar problemas e demonstra controle emocional. Portanto, a verdadeira sabedoria não está em ser a pessoa mais falante, mas na habilidade de discernir o momento certo de falar e, principalmente, o momento certo de calar-se. Essa sabedoria pode preservar a paz e destacar você como alguém inteligente e reflexivo. Vamos à segunda lição: mantendo a fé na adversidade. Provérbios 24:10 nos oferece uma reflexão profunda sobre como reagimos às dificuldades. O versículo diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Esta passagem nos ensina a importância de sermos fortes em momentos de crise. Quando enfrentamos adversidades, muitos se sentem desanimados ou tentados a desistir. Contudo, esse versículo nos alerta: se deixarmos a adversidade nos vencer, nossa força será enfraquecida. Aqui, não falamos apenas da força física, mas da força interior, da fé e da confiança em Deus. Quando enfrentamos dificuldades com fé inabalável e coragem, nossa força se torna poderosa e capaz de nos sustentar nos momentos mais difíceis. A verdadeira força vem de manter a confiança em Deus, nossa rocha, e ajuda em tempos de angústia. Portanto, em vez de nos curvarmos diante das dificuldades, somos chamados a perseverar com coragem, fortalecendo nossa fé e confiando plenamente em Deus para enfrentar a angústia com a força necessária para superá-la. Agora, a terceira lição: como evitar conflitos. Provérbios 26:20 nos ensina: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Este versículo traz uma grande lição sobre como as discussões acontecem e como podemos evitá-las. Pense no fogo: ele só continua queimando enquanto você coloca mais lenha. Na vida, essa lenha representa fofocas e palavras negativas. Quando alimentamos essas coisas, aumentamos as brigas e discussões. Por outro lado, se pararmos de espalhar fofocas e nos envolver em conversas que alimentam conflitos, eles se dissiparão. Essa sabedoria nos convida a refletir. Em vez de alimentar brigas, que tal escolher a paz e o silêncio? Ao não participar de discussões desnecessárias, podemos viver em harmonia com os outros. A lição é clara: se não colocarmos lenha no fogo, ele vai se apagar. E assim podemos viver com menos contendas e mais tranquilidade. Quarta lição: guardando o coração, a fonte da vida e da sabedoria. Em Provérbios 4:23, encontramos um versículo profundo: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando a Bíblia menciona o coração, não se refere apenas ao órgão físico, mas ao que sentimos, pensamos e desejamos. O coração é o centro das nossas emoções e decisões, a fonte de tudo o que fazemos na vida.
Se o nosso coração está cheio de coisas boas, como paz, amor e sabedoria, nossa vida será mais positiva. Mas se estiver cheio de ódio e mágoas, isso afetará negativamente nossos relacionamentos. Como guardamos o coração? Proteger o coração significa cuidar do que pensamos, ouvimos, assistimos e das pessoas com quem nos relacionamos. Devemos ser atentos ao que permitimos dentro de nós, pois isso se refletirá em nossas ações. Por isso, é tão importante estarmos atentos ao que influencia nosso interior. Se conseguirmos guardá-lo com sabedoria, ele será a fonte de uma vida cheia de decisões sábias e atitudes positivas. Quinta lição: a importância de cumprir promessas. Provérbios 25:14 diz: a pessoa que promete um presente, mas não o entrega, é como nuvens e ventos que não trazem chuva. Este provérbio usa uma metáfora poderosa para nos ensinar sobre honestidade e integridade. Na época em que esse versículo foi escrito, a chuva era crucial para a sobrevivência e prosperidade. Quando as nuvens se formavam, havia esperança de que a chuva chegaria. No entanto, se elas se dissipassem sem trazer nada, a decepção era enorme. Da mesma forma, quando alguém faz uma promessa, mas não a cumpre, cria uma expectativa que nunca se concretiza, deixando as pessoas desapontadas. Essa comparação nos ensina sobre a importância da responsabilidade. Quando alguém promete algo, a confiança das pessoas depende do cumprimento dessa promessa. Se não cumprirmos, nos tornamos como nuvens que passam sem trazer chuva. A lição é clara: devemos ser cautelosos com o que prometemos. Se não podemos ou não temos a intenção de cumprir, é melhor não prometer. Afinal, prometer e não entregar prejudica nossa reputação e fere a confiança dos outros. A verdadeira sabedoria está em ser fiel à nossa palavra e agir com responsabilidade, criando um ambiente de confiança e respeito mútuo. Sexta lição: cuidado com a inveja. Provérbios 24:1 nos alerta: não tenhas inveja dos homens maus, nem desejes estar com eles. Isso significa que mesmo que algumas pessoas que fazem coisas erradas pareçam estar se saindo bem, não devemos sentir inveja. Muitas vezes, quem vive de maneira errada pode ter prosperidade momentânea, mas esse tipo de vida não tem um bom final. O verdadeiro sucesso e a verdadeira paz vêm de viver com justiça e honestidade. Mesmo que demore mais para ver os frutos de uma vida justa, no final, ela traz mais paz e satisfação verdadeira. O versículo nos ensina a não nos deixar enganar pela aparência de sucesso das pessoas que fazem o mal. A verdadeira felicidade e o sucesso duradouro estão em seguir os princípios de justiça e integridade. Sétima lição: o desafio de amar quem nos persegue. Provérbios 25, 21, 22 nos ensina: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Deus nos instrui a tratar bem até mesmo aqueles que nos fazem mal. Ao invés de buscar vingança, devemos ajudar aqueles que precisam. Essa atitude de bondade quebra o ciclo do ódio. A expressão "amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça" significa que, ao fazer o bem a quem te fez mal, você provoca um sentimento de vergonha na pessoa. Isso demonstra que a verdadeira força está em não responder ao mal com mais mal, mas com bondade. Além disso, o versículo nos lembra que a vingança não é nossa, mas de Deus. Quando alguém nos prejudica, não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Podemos confiar que Deus cuidará disso. Oitava lição: o controle da ira. Provérbios 29:11 nos ensina que o tolo dá livre curso à sua ira, mas o sábio a reprime e a apazigua. Isso significa que o tolo não consegue controlar a raiva e acaba explodindo, o que pode piorar a situação. O sábio, por outro lado, sabe controlar suas emoções. Ele respira fundo, pensa antes de agir e tenta resolver a situação de forma calma. Esse versículo nos ensina que o autocontrole é fundamental. Em vez de reagir impulsivamente, devemos procurar calma e agir com sabedoria. Isso não apenas ajuda a resolver conflitos,
mas também mantém a paz e as boas relações ao nosso redor. 9ª lição: o pedido por sinceridade e o necessário. Imagine um pedido profundo a Deus, que expressa o desejo de viver com sabedoria e equilíbrio. Em Provérbios 30:8-9, o autor faz um pedido poderoso: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza, mas dá-me o pão que me for necessário. Aqui ele pede duas coisas importantes: que Deus afaste a mentira e a falsidade da sua vida, pois viver com honestidade é essencial. Ele também pede o que é necessário, pois entende que tanto a pobreza quanto a riqueza podem nos afastar do nosso propósito. Se for muito pobre, pode cair no desespero. Se for muito rico, pode se tornar orgulhoso. A lição é clara: devemos viver com humildade e equilíbrio, sendo gratos pelo que temos e evitando excessos. 10ª lição: a sabedoria do planejamento. Provérbios 21:5 nos ensina: os planos do diligente conduzem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. A palavra-chave aqui é diligência, que significa trabalho focado e bem planejado. Quando temos paciência e dedicação, nossos planos nos levam a resultados positivos. O sucesso não vem do acaso, mas de uma abordagem meticulosa. O versículo também nos alerta sobre os perigos da pressa. Agir de forma apressada pode resultar em decisões precipitadas que nos levam ao fracasso. A verdadeira sabedoria está em agir com calma, focar no que é necessário e ser constante em nossos esforços. 11ª lição: a força interior para superar as adversidades. Provérbios 18:14 nos lembra que o espírito do homem sustém a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Essa passagem destaca a importância do ânimo e da força interior para a recuperação. Quando enfrentamos dificuldades, um espírito forte nos ajuda a suportar e superar. A mensagem é clara: o espírito humano tem um poder transformador. Quando mantemos nossa fé e motivação, conseguimos enfrentar até as situações mais desafiadoras. Cuidar do nosso espírito é fundamental para enfrentar os desafios da vida. Quando nossa alma está alimentada com fé e alegria, encontramos a força necessária para nos levantar. 12ª lição: a força da juventude e a sabedoria da idade. Provérbios 20:29 nos oferece uma reflexão sobre as virtudes de cada fase da vida. O versículo diz: a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos é a cabeleireira branca. Cada fase traz suas próprias virtudes. Para os jovens, a força física é um símbolo de potencial e capacidade de realização. Para os mais velhos, a beleza está na sabedoria adquirida ao longo dos anos. A mensagem central é que cada fase da vida tem seu valor único. A juventude se destaca pela força, enquanto a velhice se destaca pela sabedoria. Devemos valorizar e respeitar tanto os jovens quanto os mais velhos, reconhecendo a riqueza de cada fase da vida. 13ª lição: a generosidade que abre portas para bênçãos. Provérbios 22:9 diz: o generoso será abençoado, porque deu seu pão ao pobre. Este versículo nos ensina que a generosidade vai além de uma simples ação. É um reflexo de um coração disposto. Quando ajudamos sem esperar nada em troca, criamos um ciclo de bondade que transforma tanto a vida do receptor quanto a nossa. 14ª lição: o valor do bom nome. Provérbios 22:1 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O caráter e a reputação têm um valor muito maior do que qualquer bem material. O respeito conquistado ao longo da vida é um reflexo da nossa personalidade e princípios. A honra não pode ser comprada, mas conquistada. 15ª lição: a fonte da verdadeira sabedoria. Provérbios 2:6 nos lembra que o Senhor dá a sabedoria. A verdadeira sabedoria é um dom divino. Embora possamos aprender com livros e experiências, é através de Deus que recebemos a verdadeira compreensão. A sabedoria que Deus oferece é a chave para vivermos de maneira plena e alinhada com seus propósitos. 16ª lição: a luz que brilha na vida dos justos. Provérbios 13:9 diz: a luz dos justos brilha com alegria, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Este versículo compara as vidas dos justos e dos ímpios.
A luz dos justos reflete a bondade de Deus, enquanto a escuridão dos ímpios leva à destruição. Esses 16 alertas de Provérbios nos convidam a refletir sobre nossas atitudes e escolhas diárias, lembrando-nos da sabedoria prática que a Bíblia nos oferece. Ao ouvirmos esses ensinamentos, somos desafiados a cultivar o silêncio, manter a fé, agir com generosidade e buscar a sabedoria divina. A verdadeira sabedoria não está apenas nas palavras que dizemos, mas nas atitudes que tomamos. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas lições valiosas. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.